Olá! Na nossa live de hoje, nós vamos falar sobre disbiose. O que é, quais os sintomas e qual o tratamento. Então fica aí, assiste o nosso vídeo até o final. Boa noite! Boa noite! Guardar o pessoal dar uma entradinha aí. A gente já inicia a nossa live, que hoje a gente vai falar sobre disbiose. O que é disbiose, quais os sintomas e como que a gente trata. E a gente sabe que hoje em dia, né, gente, com rede social, as pessoas estão muito antenadas, né, com os assuntos relacionados à saúde. E hoje em dia é muito difícil a gente conhecer uma pessoa que siga vários perfis de saúde ou que se interesse por saúde e de repente não saiba o que é disbiose. Vocês conhecem? Vocês sabem? Já ouviram falar em disbiose? Sabem o que é disbiose? Vamos ver, esperar o pessoal tá entrando aí. Mas a gente vai começando, por quê? Porque essa live, ela vai pro IGTV. Então, quem está aqui desde o início vai acompanhando, depois quem pegar pela metade o nosso assunto, assiste o IGTV. Bom, vamos começar, né, então falando sobre a disbiose. O que é essa danada? Então, a disbiose, ela é um acometimento do nosso intestino, né? O intestino, que é um dos órgãos hoje em dia que estão em alta, em voga, o que a gente mais se estuda hoje e o que mais se ouve falar é sobre o intestino, a importância da saúde intestinal, né? Então, o intestino, que é considerado aí o nosso segundo cérebro, né, não à toa, porque lá a gente produz uma grande quantidade aí de neurotransmissores. Então, o intestino, sim, é um órgão que com louvor e de forma correta, né, é chamado aí do nosso segundo cérebro. Quiçá, até brinco com alguns pacientes, né, que isso não vai ser considerado ainda o primeiro cérebro, porque essa conexão que existe entre cérebro e intestino, ela é muito grande, ela é muito importante, né? Inclusive, falaremos um pouquinho, se der tempo de nós terminarmos esse assunto hoje, nós vamos falar na nossa última live dessa nossa maratona de lives que vai acontecer na quarta-feira. A gente vai falar sobre essa conexão intestino-cérebro. Então, o intestino, ele é sim um órgão essencial para a nossa saúde, que não apenas ali acontece a absorção de nutrientes, ali onde acontece formação de muitas enzimas, produção de vitaminas, produção de neurotransmissores. O intestino, ele é um órgão de barreira. O intestino, ele funciona como uma barreira para o nosso corpo, uma barreira de proteção. Porque se não houvesse o intestino, e se o intestino não fosse um órgão íntegro, o que aconteceria? Tudo que a gente come, e como não se mastiga adequadamente, como não se tem muitas vezes uma digestão plena daquilo que se consome, o que aconteceria? Passagem de nutrientes, passagem de proteínas para nossa corrente sanguínea. E o que aconteceria? Um ataque, do nosso sistema imunológico a essas substâncias que não são familiares e não deveriam estar fora do intestino. Então, o intestino, ele é um filtro, né, para o nosso corpo. E o problema acontece quando este filtro começa a perder um pouco dessa sua integridade. Então, ao invés do intestino ele ficar íntegro, bem fechadinho, com o passar do tempo, com uma alimentação errada, um excesso de estresse, imunidade ruim, consumo elevado de corantes, conservantes, etc., muitos medicamentos, o que acaba acontecendo? Começa a ocorrer um desequilíbrio entre bactérias boas do nosso intestino e bactérias ruins do nosso intestino.
quando começa a ocorrer esse desequilíbrio, eu começo a ter uma maior produção de inflamação no meu intestino. E isso promove o quê? Uma perda, um afrouxamento das junções do nosso intestino, que são chamadas de tight junctions. As tight junctions, que são essas junções intestinais que mantêm o nosso intestino íntegro, quando elas começam a afrouxar, elas podem começar a gerar o quê? O que a gente chama de uma hiperpermeabilidade intestinal. Inclusive, vou mostrar aqui para vocês, né, como que o intestino deveria, como as células intestinais deveriam estar. Que é aqui onde a gente observa que as células estão todas juntinhas, que é a primeira parte do desenho aí, né? Então, tight junctions normais, né? Então, as junções das células intestinais bem juntinhas, não promovendo, né, uma passagem de nutrientes, de alimentos para fora do nosso intestino. Então, você vê ali, ó, os patógenos, outros componentes não entram nem saem para fora do intestino. Quando a gente tem um aumento desta permeabilidade intestinal, quando a gente tem um aumento de inflamação desse intestino, eu começo a ter um afrouxamento dessas tight junctions, dessas junções do intestino. Então, vocês observam aqui na outra parte do desenho que eu tenho espaços, né, entre as células onde ocorre uma troca, uma passagem de coisas do intestino, de elementos do intestino para a minha corrente sanguínea. Aí começa um grande problema, né? Aí que começa, a gente comentou na live sobre hipersensibilidades alimentares, que quando eu começo a ter uma passagem aí, né, de nutrientes ou de proteínas do intestino para o meu sangue, eu começo a ter uma reação do meu sistema imunológico, eu começo a desenvolver aí alergias e hipersensibilidades alimentares. E este aumento de permeabilidade do intestino, essa passagem maior aí de elementos para o meu sangue, é o que a gente chama de uma condição chamada de leaky gut. O leaky gut, ele é uma consequência da disbiose, né? Leaky gut ou intestino permeável, um intestino gotejante, né? Se a gente fosse traduzir do inglês essa expressão leaky gut, ele seria um intestino gotejante, é um intestino permeável. E a disbiose, ela gera esse aumento de permeabilidade do intestino, tá? Então, esta maior passagem aí de células, né, de elementos para o sangue, é essa condição que eu comentei com vocês, então, que é o leaky gut, que é uma das consequências da disbiose. Como eu falei, disbiose, então, é quando eu tenho esse desequilíbrio da minha ecologia intestinal. Ou seja, eu tenho uma maior quantidade de bactérias patogênicas em proporção a bactérias saudáveis. Eu vou ter um desequilíbrio nas quantidades também de fungos do meu intestino. Eu vou ter uma proliferação de bactérias de regiões para outras regiões. Então, bactérias que tem que estar lá no cólon começam a migrar para o intestino delgado, gerando também uma condição chamada de SIBO, que é o supercrescimento de bactérias no meu intestino delgado. Então, o nosso intestino, ele vai muito além. A saúde intestinal, gente, eu sempre, quando a gente pergunta, mas o intestino, não, mas ele funciona. Funciona todo dia, é um reloginho, mas a pessoa tem N sintomas relacionados ao intestino. Tem muitos gases, tem má digestão. Então, a saúde intestinal, ela vai muito além do intestino estar funcionando ou não. Ainda bem que ele funciona, é um problema menos pra gente tratar. Mas se o teu intestino funciona, mas a consistência das fezes, ela não está dentro da escala Bristol, né? Que é a escala que nos guia em relação à consistência das fezes, para saber se essas fezes, elas estão saudáveis, elas estão num formato adequado, né? Então, se as fezes são moles, se as fezes são muito ressecadas, se as fezes são cabritinho, se as fezes estão claras, tudo isso tá errado, né? Então, as fezes, elas precisam ter um formato de salsichinha, né? De salsicha, inteiras e marrom escuro. Este é o formato, é o padrão ouro para as fezes, e elas precisam afundar.
Então elas precisam afundar. Se as fezes boiam, é sinal que você tem muitos gases ali, ou pode ser uma sinalização também de hipersensibilidades alimentares, e é obviamente um sintoma de uma disbiose intestinal, Então, assim, disbiose, então a classificação dela seria isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, seria este desequilíbrio qualitativo e quantitativo de bactérias e essas inflamações, E gera também, como eu falei agora também, a questão do intestino permeável, que aumentam as inflamações. Eu vou ter uma diminuição da absorção daquilo que eu como, eu vou ter uma menor produção de vitaminas, como por exemplo B12, que é essencial para a nossa saúde cerebral, neuronal, Essa nossa parte cognitiva, ela necessita de B12. B12 baixa, você pode ter certeza, a memória tá ruim, memória não tá legal, B12 muito provavelmente está baixa, Então, pode, assim, no consultório é batata, A gente às vezes não tem o exame em si, mas quando tem o exame na mão de B12 e tá com a memória ruim, a B12 não está no nível legal. E lembre-se, gente, nível de referência de exame não quer dizer que tá certo, tá? O exame pode estar dentro de referência, mas uma B12 boa para memória acima de 500, tá? B12, para termos uma função cognitiva plena, ela tem que estar acima de 500. Então, se a sua B12 está lá 200, está bem ruim. Está dentro da faixa de normalidade, de referência, mas não é uma B12 interessante, ok? Então, B12 é uma das vitaminas que mais sofrem com a disbiose intestinal, tá? Sem contar outras vitaminas, gente? Por isso que muita gente fala, meu intestino funciona bem, eu uso suplementos, eu como muito bem e tá cheio de sintomas, com cabelo caindo, Eu sempre falo, queda de cabelo, unha quebradiça, tirando qualquer outras condições que podem gerar isso, a gente sempre vai apostar que esse intestino muito provavelmente está em disbiose. E se você pegar o exame do paciente, a B12 está baixa, sendo uma pessoa que tem um consumo de proteína animal mais elevado, não tem hábitos tão ruins de alimentação, já o nosso diagnóstico já está ali nesse exame de B12. B12 também é um marcador de disbiose intestinal. Ok? Bom, então assim, quais são as causas, de disbiose? Porque daí as pessoas falam, tá, mas meu intestino funciona bem, então por que eu teria essa disbiose? Mas você tá cheio de sintomas, esses sintomas são oriundos de onde? Por que eu desenvolvi isso daí? Primeiro ponto, o uso de medicamentos, gente, olha, corticoides, antibióticos, anti-inflamatórios, tá? Todos esses medicamentos, eles geram desequilíbrio na nossa microbiota. Todos esses medicamentos, eles geram desequilíbrio de microbiota. Então, os antibióticos, eles normalmente não são seletivos. Então, eles saem ali atacando as bactérias boas e as ruins. E muitas vezes as ruins são mais resistentes. E as boas, elas estão sempre em desvantagem. E é muito comum quando se usa antibióticos, por exemplo, alguns antibióticos promoverem diarreia. Então, toda vez que você tem diarreia, você vai ter sim um desequilíbrio da sua microbiota. Então, se você teve diarreia, alterou muito o formato das suas fezes, você precisa recolonizar esse intestino. Então, usou medicamentos, seja de forma pontual, seja de forma crônica, que promovam um desequilíbrio de microbiota no seu intestino, você precisa tá pensando que você precisa fazer uma recolonização dessas bactérias que estão indo embora aí, pelo seu intestino, tá? Nessa diarreia, por exemplo. Uso de laxantes, Uso de laxantes. Então, meu intestino não funciona, laxante. Meu intestino não funciona, laxante. Não vai funcionar nunca, Porque você tá sempre estimulando, viciando seu intestino a funcionar à base de medicamento. Então, você não tá dando um estímulo para esse seu intestino reequilibrar. A base de fibras,
tomar mais água, colocar probióticos, né? Atividade física, enfim. Então você só vai gerando aí um desequilíbrio cada vez maior no seu intestino, tá? Então, assim, intestino preso, como a gente já falou na live de hipersensibilidades, pode ser uma hipersensibilidade alimentar, pode ser uma falta de água, pode ser falta de atividade física, pode ser um estresse crônico. Então, a alimentação e uma boa suplementação podem dar jeito nessa desbiose aí ou nessa constipação intestinal. Consumir muitos alimentos processados e industrializados, corantes, conservantes, geram um desequilíbrio de microbiota, tá? O próprio envelhecimento, ele vai sim gerando esse aumento de permeabilidade no intestino. Isso é natural do envelhecimento, mas a gente pode retardar isso, a gente pode ir tratando ao longo dos anos isso daí, então para tudo tem jeito, né? O estresse, como eu falei, então cortisol aumenta a permeabilidade do nosso intestino. Então, quando somos pessoas extremamente estressadas, estamos gerando um aumento de permeabilidade intestinal que pode levar a um leaky gut, como eu falei, né, anteriormente, que é essa passagem, nesse aumento afrouxamento, né, das nossas células intestinais. Eu começo a ter uma passagem de alimentos para o meu sangue, eu posso gerar essa desbiose, esse desequilíbrio, né, entre as bactérias e ter um intestino mais solto, um intestino mais preso, uma síndrome do intestino irritável, uma menor absorção de vitaminas importantes para o corpo, tá? Então isso tudo faz diferença. Alterações do pH intestinal, que se dão por uso indiscriminado dos omeprazóis, os inibidores da bomba de próton, né? Esses medicamentos em que são omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, né? Todos os prazóis da vida aí são inibidores da bomba de próton que vão gerar uma alteração no pH intestinal que precisa e deve ser ácido. Como nós vamos digerir os alimentos se o nosso pH estomacal é básico, que é o que esses medicamentos começam a alterar aí no nosso estômago. Se eu tô com uma hipercloridria, você começa, que teoricamente nem toda gastrite é hipercloridria, mas enfim, não temos tempo para entrar nesse assunto. Mas é o que são os medicamentos que são utilizados. Então, ao gerar essa alteração de pH estomacal, esse pH vai ser alterado para o intestino também. E o intestino ele precisa ser ácido para que as bactérias, os probióticos, fiquem aderidos. Quando eu tenho esse choque de pH, essa alteração de pH, eu vou ter uma morte desses probióticos, dessas bactérias saudáveis, e as bactérias patogênicas têm uma maior afinidade pelo meio, né? Então, pelo outro meio, então isso acaba que começa a gerar esse desequilíbrio. E o uso crônico desses medicamentos, porque qual que é o problema? A maioria das pessoas que usa esses medicamentos, né, esses inibidores da bomba de prótons, os prazóis da vida, ela não muda os hábitos de vida, em sua grande maioria, não melhora a sua alimentação. Então, o que acaba acontecendo? Ela não consegue desmamar do medicamento, porque ela não mudou o padrão alimentar. Então, ela falou, não, vou parar de tomar. Voltam todos os sintomas. Volta a passar mal. Por quê? Porque não melhorou a alimentação. Então, você vai ficar dependente dessa medicação a tua vida inteira. E já existem N estudos mostrando uma associação entre o uso de inibidores da bomba de próton com Alzheimer. Então, o uso crônico desses medicamentos, os prazóis da vida, eles diminuem, né, por alterarem o pH do intestino, eles vão diminuir a absorção de, por exemplo, vitamina B12, que é essencial para a formação de um fator neurotrófico derivado do cérebro, que é o BDNF, que nós falamos semana passada. Então, o BDNF ele está relacionado com essa nossa neuroplasticidade. Então, ocorre que se eu uso prazóis de forma crônica, com o passar do tempo, eu vou tendo uma perda de memória que está relacionada a essa diminuição de B12. Então, eu vou ter sim uma diminuição dessa minha função cognitiva com o passar dos anos ali, né? E imagina isso em 10 anos, em 15 anos, em 20 anos, eu usando esse medicamento, porque eu não quero mudar minha alimentação. Lá na frente, eu vou
tendo parte genética ou não, né, gente? Porque genética não é destino e mesmo não tendo uma predisposição genética, você pode vir a ter um problema de saúde por maus hábitos de vida. Então, imagina que isso em 10, 20 anos, 30 anos, você pode vir a ter Alzheimer. Pelo uso de prazóis, de um uso crônico de prazóis aí, tá? E maus hábitos de vida. Então, já existem N estudos correlacionando esse uso desses medicamentos, porque eles geram esse desequilíbrio de microbiota e isso vai gerar de forma crônica todos esses problemas de saúde aí. Além disso, além, né, desses medicamentos, o que gera também desbiose, excesso de açúcar. Muito açúcar mesmo, excesso de frutose industrializada, não é frutose de fruta, gente, pelo amor de Deus. Quando se fala evitar frutose, não se fala de frutose da fruta. Quando a gente fala evitar frutose que gera desbiose ou que gera alergias alimentares, é a frutose industrializada. Que frutose industrializada é essa? Que é aqueles xaropes de milho, né? Que é tipo, antigamente se usava, né, aquele caro. Então, assim, esse xarope de milho, que é um xarope de glicose, que é rico em frutose, é essa frutose que está presente em vários produtos industrializados, que precisa ser evitada. E a coitada da fruta, ela fica lá, assim, na berlinda, que fala em frutose, as pessoas já arregalam o olho, né? Não posso comer fruta. Não cometam essa besteira. São os produtos industrializados, é a frutose de xarope de glicose, de xarope de milho, que estão presentes em alimentos industrializados. Leiam o rótulo, tá? Que vai estar lá. Excesso de glúten gera também disbiose. Adoçantes artificiais, que nós já falamos isso lá no dia dos adoçantes que comentamos também. Adoçantes artificiais geram disbiose também. Ciclamato, sacarina, aspartame, sucralose, tá? Uso crônico, uso elevado desses adoçantes, tá? Geram desbiose. Como já falei várias vezes, não são 2 gotinhas num café de vez em quando que vão gerar, mas sim um uso crônico. O ideal é evitar, logicamente, né? Temos aí adoçantes saudáveis, adoçantes naturais, então vamos evitar sempre que possível os adoçantes artificiais, que na verdade deveriam estar longe das prateleiras há muito tempo, né? E o excesso de carboidratos de forma geral. Quando falo em excesso de carboidratos, falo de excesso de carboidratos refinados, excesso de açúcar. Então eu vou ter uma maior fermentação, porque assim, as bactérias, gente, as bactérias patogênicas, elas são fermentativas. Por isso que quando você tem uma disbiose, você tem muitos gases. Você vai ter uma população de bactérias gram-negativas em maior quantidade, que são bactérias fermentativas. Então, ao consumir mais carboidratos, mais açúcar, o que vai acabar acontecendo? Você vai ter uma maior fermentação, você vai estar dando alimento para suas bactérias ruins, suas bactérias patogênicas, e você vai estar alimentando elas e aumentando a proliferação das mesmas e aumentando a formação de gases. Então é importantíssimo que o consumo de carboidratos ele se diminua, principalmente dos refinados, carboidratos de forma isolada. Então sempre pensar na carga glicêmica da refeição e pensar na qualidade do tipo de carboidrato que se está consumindo. Dieta rica em fibras, isso é importantíssimo, né? E falando de sintomas, né? Sintomas de disbiose. Quais são os clássicos, né? Náuseas, né? Que podem ser tanto constantes quanto aquelas náuseas que aparecem do nada, assim, né? Você tá bem, de repente começa a ficar nauseado. Diarreias de repetição. Eructação, né? Que seria o arroto. Refluxo é um sinal de disbiose, tá? Cansaço constante, indisposição constante, dor de cabeça muito frequente, distensão abdominal, flatulência, né? Então tem muitos gases aí, não é normal. Ah, é normal? Não, não é normal. De vez em quando você tem, mas não é normal ter sempre.
sempre após as refeições, entre as refeições tem muitos gases. Isso não é normal. Ansiedade, tá? Depressão e constipação intestinal. O intestino preso crônico é um sinal de disbiose. Outros sintomas, né? Outros sintomas que podem estar também associados aí a disbiose são acne, tá? Então a acne ela pode ser também um sintoma de disbiose, e a urticária também pode estar relacionada com a disbiose. Então assim, tem muito, por que muitas vezes as pessoas não dão importância ao intestino, ou às vezes negligenciam o tratamento, porque às vezes não tem nada assim muito sério, a pessoa acha que os sintomas são normais. Ah, tô passando mal, mas é normal, gente, não é normal passar mal. Então você vê a dor de cabeça crônica, né? Às vezes ela não tá relacionada, ela tá relacionada com uma disbiose intestinal. Então às vezes você tá lá tomando medicamentos de forma constante para uma dor de cabeça que não tem fim, ou uma enxaqueca que você acha que não tem tratamento, e o problema tá no teu intestino e tá na tua alimentação, né? Então assim, trato demais no intestino, trato demais no consultório esses casos, né? Então, de pacientes assim que com 10 dias de alimentação, 10 dias de suplementação, não tem mais uma dor de cabeça, sendo que a dor de cabeça ela era diária. Shane, pelo amor de Deus, eu não tenho mais dor de cabeça, eu tenho qualidade de vida. Pra mim é impagável a melhora de qualidade de vida de um paciente quando ele chega, senta na sua frente, Shane, eu sou outra pessoa. Eu não tenho mais dor, eu não tenho mais dor de cabeça, eu não passo mal, meus gases diminuíram. E assim, curto período, gente. O nosso corpo, ele responde muito rápido às mudanças, às melhorias. Então você não precisa, obviamente, quando você tem muitos sintomas, né, do dia pra noite que as coisas melhoram, não existe milagre. Você vai, mas assim, é impressionante como a gente vê que um paciente que chega com uma escala ali de 100% de sintomas, em 10, 15 dias, a diminuição já é de 70% dos sintomas. Quando a pessoa adere ao tratamento, obviamente, né? Faz as restrições, gera as mudanças, usa o que a gente prescreve, então realmente a mudança é gratificante, porque eu acho que assim, o profissional da saúde ele tá ali para gerar saúde, gerar bem-estar. Eu acho que assim, o nutricionista, mais do que ninguém, né, nós trabalhamos com alimentação, mas não só para emagrecer o paciente, mas sim para gerar qualidade de vida. A perda de peso, o emagrecimento, ela é uma consequência dessa melhora de bem-estar, né? E é engraçado que a maioria dos pacientes chega lá querendo emagrecer, mas ao ver a lista de sintomas que ele possui, a gente consegue perceber que ele tá ali para muitas coisas, né? Ele percebe que ele chegou na hora certa para melhorar a qualidade de vida e não apenas perder peso, né? Isso é muito importante. E hoje em dia existem também muitos estudos que correlacionam tanto disbiose como leaky gut, que é esse intestino mais permeável, né? Esse intestino aí gotejante, essa passagem de alimentos ou de fragmentos ou de nutrientes para minha corrente sanguínea, a várias condições de saúde. Então existem vários estudos já comprovando que alergias alimentares, asma, autismo, e tem muitos estudos sobre autismo mostrando essa questão de leaky gut e principalmente relacionando a glúten. Muito sérios os estudos e a melhora assim é impressionante quando se adere ao tratamento, né? Doenças autoimunes, psoríase, eczemas, doenças inflamatórias intestinais, artrite, síndrome da resposta inflamatória sistêmica, diabetes tipo 1 também, resistência à insulina. Então assim, e obesidade, né? Que a obesidade obviamente, né, tá relacionada a esses processos inflamatórios, a esse estímulo aí de sistema imunológico desnecessário por não comer bem, por não mastigar os alimentos e por ter um intestino que não está íntegro, que está permitindo esta passagem, né? Então vou só mostrar novamente essa imagenzinha aqui que eu mostrei mais no início. Então, para quem não viu, né, o nosso intestino ele precisa estar fechadinho, que é no comecinho da nossa imagem, né? Então,
quando o intestino está íntegro, eu tenho uma preservação, né? Não passa nada pro meu sangue que não deveria passar. Agora, quando eu tenho um intestino que está permeável por consequência de uma desbiose, de um desequilíbrio da alimentação, por um aumento de inflamação, por um desequilíbrio de bactérias patogênicas e saudáveis, eu tenho esse espaço maior entre as células e eu começo a ter uma passagem de nutrientes, eu começo a ter uma passagem de elementos para o sangue que não deveriam estar indo para lá, né? Então, o que era para ficar quietinho lá no intestino tá passando para o sangue. E aí a gente começa a ter esses problemas de saúde. E como que eu faço para tratar essa disbiose? Como que eu faço para detectar? Existem exames para fazer essa detecção, porém, um bom profissional, só por sinais e sintomas, gente, já vai pegar aí que você tá com disbiose. Às vezes você pode não ter apenas a disbiose, como eu falei lá no começo, você pode ter uma SIBO, que é um supercrescimento de bactérias do intestino delgado associado a uma disbiose. Você pode já estar com leaky gut, então assim, você pode às vezes fazer alguns exames para comprovar, mas ele vai ser um tratamento um pouco mais lento, porque a gente tem essas condições todas associadas, então você precisa ir tratando aos poucos aí o que tá acontecendo, tá? Mas a base do tratamento da disbiose é a alimentação. Primeira coisa, não adianta você usar suplementos, usar probióticos, usar seja lá o que for, se não melhorar a alimentação. Se você não tirar esses elementos que não deveriam estar na sua alimentação ou não deveriam estar de forma frequente, constante, em grande quantidade, como eles estão hoje, né? Então, alimentação, primeiro passo, né? Primeiro ponto, melhorar a alimentação. Mais fibras vegetais, mais frutas, compostos antioxidantes, alimentos anti-inflamatórios, diminuir proteína animal, né, que não é bem digerida pelo intestino e o intestino fermenta demais. A carne vermelha, principalmente as bactérias patogênicas, amam as proteobactérias, né, porque as bactérias gram-negativas são proteobactérias, elas se alimentam e se proliferam também por proteínas, consumo elevado de proteínas. Então, tenho que ter esse equilíbrio aí alimentar, é uma parte do tratamento, né? Diminuir agrotóxicos, corantes, conservantes, adoçantes, como eu falei lá no início, que geram essa disbiose. Então, primeiro passo, alimentação, certo? Segundo passo, todo mundo já ouviu falar ou já usou por conta própria ou teve uma prescrição de probióticos. Dependendo da gravidade da disbiose, às vezes o probiótico ele não vai ser a primeira opção que a gente vai estar utilizando. Porque os probióticos, eles são as bactérias inteiras, íntegras. Então, se um paciente está com muitos sintomas, principalmente com muitos gases no primeiro momento, enfim, às vezes a gente não vai usar o probiótico como primeira opção. A gente vai estar utilizando inicialmente os paraprobióticos, que são fragmentos de probióticos, né? Das cepas de probióticos, são os biomumps. Eles geram menos desconforto, eles geram menos gases e eles promovem várias sinalizações. Cada cepa, na verdade, cada tipo de bactéria que a gente consome, que a gente ingere, né? Que a gente vai suplementar. E aqui é importante falar que Activia não é probiótico que você vai usar para tratar disbiose, tá, gente? Leite fermentado não é tratamento para disbiose. Eles contêm lactobacilos, eles contêm probióticos, mas não são o tratamento, ok? Então, pra gente tratar a disbiose, a gente vai tirar essas coisas, esses alimentos da sua dieta. Você vai usar a suplementação, apenas os probióticos, né? Os lactobacilos, os bifidobactérias, enfim, de forma isolada, tá? E como eu estava falando dos biomumps, então cada tipo de bactéria gera uma sinalização. Um vai melhorar a imunidade, um vai aumentar a produção de anti-inflamatórios do intestino, um vai melhorar ali a parte antioxidante, tá? Então eles vão corrigindo essas pontas. Então no primeiro momento, às vezes a gente vai usar só os paraprobióticos. Depois do uso dos paraprobióticos, a gente vai utilizar os probióticos, que são as bactérias benéficas do nosso intestino, né? Então aí sim, elas vão melhorar a produção de enzimas digestivas, elas vão melhorar o nosso sistema imunológico. E os lactobacilos, eles
atuam principalmente lá no ilho terminal do nosso intestino. As bifidobactérias, elas atuam lá no cólon. Então, cada bactéria, ela fica em alguma região, tem afinidade por alguma região do nosso intestino. Por isso que é importante sempre a gente fazer um mix de probióticos, um pool de probióticos. Não usar um probiótico de forma isolada, como às vezes a gente vê em farmácias, tem lá só uma cepa, só um tipo. Não é legal. O legal é que a gente faça uma colonização de vários probióticos aí. Então, usa algumas cepas, roda outras cepas, né? Nem sempre o paciente se dá bem com todas. Às vezes a gente precisa trocar a fórmula, enfim. Isso tudo vai de acordo com os sintomas que ele está apresentando no momento. E juntamente com os probióticos, eu posso usar os pré-bióticos, que são os alimentos para os probióticos se proliferarem. Porém, às vezes, num primeiro momento, como eu falei, às vezes eu vou usar os paraprobióticos para não usar os pré-bióticos com os probióticos, para não gerar muitos gases, porque os pré-bióticos são fibras que fermentam no intestino. Então, os pré-bióticos, eles podem gerar esse desconforto que às vezes leva o paciente a quase desistir do tratamento, porque ele sente os gases piorarem. Ele já tinha gases, mas ele sente que eles pioram mais ainda. Então, fica quase que insuportável o tratamento. Então, eu já tenho há algum tempo esse cuidado, né, em fazer a suplementação de uma forma ali mais específica para cada paciente mesmo, porque um vai sentir mais, se tá com muitos gases, eu não passo agora, eu passo depois, né? E associado a isso, a gente usa glutamina, né? A glutamina, ela vai melhorar ali a sinalização de células de Panet, por exemplo, no intestino, melhorar a imunidade, ajudar nesse fechamento. A glutamina promove essa ajuda, esse auxílio no fechamento das nossas células intestinais, tá? Então, assim, a glutamina também faz parte desse tratamento. E algo que é muito interessante para a gente usar na disbiose também é espinheira santa. Espinheira santa é um chá maravilhoso usado para o tratamento de gastrite. E a espinheira santa, ela é uma folha que precisa ser fervida e ela solta tipo uma resina. E essa resina que o chá de espinheira santa ele solta, ela vai formando um muco. Tanto esôfago, estômago, ele vai fazendo uma proteção. E ele promove essa proteção também no intestino. Então, a espinheira santa, então muitas vezes, por que os tratamentos não dão certo? Porque você usa um monte de suplemento aí desnecessário e você não tem o quê? Muco no intestino. O seu intestino, ele está zero muco. Se eu não tenho muco, aonde que os probióticos vão se aderir? Não tem onde ter aderência. Então, isso é importantíssimo. Às vezes os tratamentos não funcionam porque eu não vou ter muco no meu intestino para que os probióticos se fixem. Eles não têm casa. E a competição por sítio de ligação entre as bactérias patogênicas e os probióticos é a mesma. Quem está em maior quantidade é quem leva vantagem. Então, os probióticos não vão conseguir. Por mais que você esteja tomando bilhões de bactérias aí diariamente, você não tá tendo onde elas se aderirem. Então, um chá de espinheira santa seria uma alternativa para formação de muco intestinal. Além disso, temos outras coisas como gengibre, que melhora a parte inflamatória do intestino. Hoje em dia existe no mercado, eu já comentei em alguma live aí que eu não lembro, sobre o Biintestil, que é um padronizado de gengibre. A gente usa em cápsulas gastro-resistentes que vão abrir lá no intestino apenas, que vão ajudar aí a diminuir a inflamação, diminuir a formação de gases no intestino e geram assim um conforto para o paciente enorme. Então, assim, é maravilhoso também para ser utilizado o Biintestil. O gengibre, de forma geral, também é bem útil, tá? Ele pode ser utilizado na forma de chá também. Só que para quem tem, às vezes, um desconforto, o gengibre ele pode gerar desconforto para muitas pessoas, né? Então, acaba que é importante sempre individualizar, né? Usar de um paciente para o outro aí, para que a gente saiba o que um pode usar e o que o outro não pode usar. E Biintestil, o gengibre,
gengibre, né, ele é muito interessante, mas a maioria não tolera o gengibre e a gente tem que fazer essa suplementação para que ela se abra lá diretamente no intestino para melhorar, aplacar a inflamação e diminuir os gases, ok? Então, este é o tratamento da nossa disbiose. Então, ó, conseguimos fechar. Eu achei que nem fosse dar tempo aí de do começo ao fim, né? Mas deu tempo. Então, assim, falamos hoje, então, né, sobre a disbiose. Então, hoje em dia, as doenças intestinais, os desconfortos intestinais, eles são muito frequentes. E não é normal ter gases. Não é normal. É normal, às vezes, você comer uma comida ali que é um formador de gás, comer um feijão. Que você, às vezes, não deixou de molho de um dia para o outro, de 24 horas, não, né? Então, assim, você às vezes não tem uma boa digestão, ok, você passa mal. Agora, toda refeição que você faz, você tem eructação, né? Arroto, você tem gases, você tem aquela distensão abdominal, você tem sintomas frequentes e constantes, não é normal, ok? Então, eu falo assim, sintomas gastrointestinais não são normais você tê-los todos os dias. Então, tem alguma coisa errada aí, tá? E o intestino pode ser o culpado. E esqueçam essa questão de apenas intestino funcionar ou não. Ali é um órgão onde todos esses sintomas estão sendo produzidos. Então, a gente precisa tratar dessa saúde intestinal. Então, procurem um nutricionista e quando procurarem, comentem sempre, mesmo que ele não pergunte para vocês sobre esses sintomas, sempre comentem sobre gases, sobre ter arrotos frequentes, sobre ter aquela sensação de refluxo frequente, má digestão, distensão abdominal, não é normal, ok? Este foi o nosso assunto de hoje, né? Muito obrigada para quem ficou até o final, tá? Essa live vai pro IGTV, então quem perdeu, assistam por lá, ok? Obrigada, gente. Quarta-feira temos a nossa última live dessa nossa maratona de lives. Espero vocês quarta-feira às 20h20. Muito obrigada, boa noite.